vez se centrará no tema regulação, o desafio da mudança. A regulação das comunicações enfrenta hoje grandes desafios que resultam de um setor em acelerada mudança tecnológica e de mercado. Há que garantir a sua capacidade de atuação e de independência num cenário de regulação cada vez mais exigente e complexo. A vossa atenção, por favor, para a moderadora desta sessão. Boa tarde a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite à PDC para o Jornal de Negócios estar aqui a moderar este painel da regulação, agora com um painel consolidado. Este ano poderíamos até fazer o filme Querida, encolhi o painel, mas acho que o debate pode ser muito mais produtivo. Ficaremos com certeza com um painel e com um debate mais rico, vamos ver. A própria consolidação está ela própria a desafiar a regulação. Como habitual, começaremos com uma intervenção do regulador, a cargo do professor João Confraria, e prosseguimos depois com o debate com os diretores, ou neste caso as diretoras de regulação dos principais operadores. Para além do professor João Confraria, que é administrador da ANACOM, teremos a Cristina Pérez, diretora de regulação da Vodafone, a Filipa Carvalho da Zone Ótimos, não me enganei, a Madalena Sutcliffe da Cabo Visão Ioni, também não me enganei, e a Marta Neves de volta, diretora de regulação da Portugal Telecom. Portugal, PT Portugal, também não me enganei. Neste momento de mudança, também aqui vamos romper com as tradições e romper com as senhoras primeiro, não é? Porque o senhor é que vai falar primeiro. Vamos dar então a palavra ao professor João Confraria, administrador da ANACOM, e é caso para dizer que neste painel qualquer dia também tem que se publicar uma lei à semelhança da Lei Quadro para a alternância de géneros, pelo menos da moderadora. Vamos ver o que é que acontece, se existe essa lei ou não. Professor João Confraria, por favor. Obrigado. Obrigado. Quando estava agora aqui a ver com a diretora de regulamentação jurídica da ANACOM o que é que podia dizer e não dizer, dada o novo dever de reserva que está na Lei Quadro, a certa altura ela teve um momento de epifania e disse assim: tecnicamente e formalmente a Lei Quadro ainda não está em vigor, portanto pode dizer o que lhe vier à cabeça, em princípio. E deve ter sido a primeira vez na história da profissão de jurista, como sabemos é das mais velhas do mundo, que o jurista disse: diga lá o que quiser, diga aquilo que lhe vem à cabeça. Depois cheguei aqui e percebi que estava num ninho de vespas e, portanto, a tarefa não é difícil. Aquilo que me vem à cabeça é que estamos num momento de viragem, ou melhor, estamos a viver diferentes momentos de viragem na regulação deste setor, e esses momentos de viragem têm diferentes fontes. A primeira fonte de viragem é uma viragem de natureza institucional. Julgo que estamos num momento em que se dá uma ruptura no consenso que até agora prevaleceu sobre a necessidade e as condições de exercício da regulação independente. Esse consenso que até agora prevaleceu assentava nos interesses convergentes de diferentes grupos e de diferentes instituições. O Governo, o nosso Governo, assim como o Governo de outros países, neste setor e noutros setores, acharam que a regulação independente era útil como uma forma de credibilizar as suas políticas. De credibilizar as suas políticas de privatização e de credibilizar a sua própria atuação no setor, no domínio da política económica. E isto aconteceu em Portugal e nos outros países. Em segundo lugar, as empresas estavam interessadas na regulação, quer porque os antigos monopolistas estavam, dado que em boa medida também estavam cansados da ineficiência que nas suas atividades era provocada pela intervenção do Estado, em termos de decisões de emprego, em termos de decisões de investimento, em termos de decisões de preços, de localizações de agências ou de localizações de empresas, quer porque as empresas queriam entrar no mercado, queriam ter uma garantia de que, dada a ligação umbilical entre o antigo monopolista e o Governo, o jogo que se começava a formar não estava viciado. Depois tínhamos a própria sociedade, os consumidores, que acabavam por ter um interesse semelhante ao das novas empresas. E tínhamos a Comissão Europeia, que estava interessada, por um lado, no reforço e na constituição do mercado único, o que passava, evidentemente, pela desvalorização do poder dos governos nacionais, e, ao mesmo tempo, que era desvalorizado o poder dos governos nacionais e se reforçava a independência
das autoridades nacionais em relação aos governos nacionais, reforçava-se de alguma forma também a dependência das autoridades nacionais em relação à Comissão Europeia. Mas, pela sua própria natureza de autoridades independentes e pelo caráter, em princípio, essencialmente técnico ou geneticamente técnico que a atividade de regulação deve ter, questões de nacionalismo económico acabavam por, e poderiam ser naturalmente veiculadas por governos no âmbito do processo regulativo europeu, não poderiam ser naturalmente veiculadas por autoridades independentes. Isto não quer dizer que no meio disto tudo não tenha havido pessoas, que houve muitas, a defender a regulação independente por uma questão de princípio, muitas vezes passando por cima do interesse das próprias organizações. Claramente que há uma fratura, há várias fontes de fratura neste consenso. Em primeiro lugar, a nível dos governos, e isto acontece em Portugal, mas não acontece só em Portugal, acontece neste setor, mas não acontece só neste setor, os governos preocupam-se cada vez mais com aquilo que, do ponto de vista formal, se pode designar como a supervisão democrática da regulação independente. E isto é uma questão de princípio que tem que ser resolvida. Admito, e na altura participei em algumas decisões, e portanto admito que algumas decisões resolveram mal isto, neste setor e noutros setores. E resolveram isto de uma forma desequilibrada, talvez aumentando excessivamente o poder discricionário do regulador, ainda que o regulador não tenha exercido depois na prática, mas do ponto de vista formal, por vezes, o edifício regulatório poderia ser considerado como algo desequilibrado. E esta preocupação dos governos com a legitimidade democrática da decisão passa naturalmente por a questão seguinte, que é o reforço do poder político no setor e nos setores tradicionalmente regulados por atividades independentes. Isto resulta, sinceramente, pelo menos é de esperar que assim seja, resulta quer de questões de princípio, como as da supervisão democrática, da legitimidade democrática da decisão, quer de questões de conveniência, tanto mais que numa altura de crise e numa altura de grande incerteza que afeta as pessoas, os governos sentem claramente necessidade de ter à sua mão instrumentos que permitam responder no sentido político e não no sentido regulatório do termo a preocupações sociais. Se isto é bom ou é mau, é o futuro que o dirá. Depois, do lado das empresas, há também alguma fratura neste consenso, porque em medida, através do desenvolvimento da concorrência através de infraestruturas alternativas, que em Portugal, e se não em boa parte do território, pelo menos para a maior parte da população, teve uma expressão muito assinalável e talvez superior àquela que se verifica noutros países europeus, através do desenvolvimento da concorrência de infraestruturas alternativas, houve os interesses dos operadores na regulação passaram a ser menos assimétricos. Passou-se de uma situação onde havia basicamente todos os operadores a quererem mais ou menos a mesma coisa do antigo operador, do antigo monopolista, para uma situação com interesses mais diversificados e, por vezes, até com interesses convergentes entre os operadores, entre os diferentes tipos de operadores, independentemente de se tratarem ou não do antigo monopolista. Aqui é aquela parte onde ocorre o risco de começar a violar o dever de reserva. Depois temos o lado dos consumidores, onde é nítido na nossa sociedade alguma desilusão dos consumidores perante a estrutura regulatória em vigor. Não digo que o seja em relação a nós, não digo que o seja em relação ao regulador do setor energético, não digo que o seja em relação ao regulador do setor das águas, em relação ao regulador do setor financeiro, dos seguros, quem quer que seja, mas dá-me a ideia que o que por vezes passa por desilusão com o regulador é mais uma desilusão com a concorrência. As pessoas alimentaram em relação quer à liberalização dos mercados, quer à formação do mercado único e à concorrência pan-europeia, umas expectativas que a realidade não confirmou. E a realidade, por vezes, não a confirmou, não por haver um problema de regulação, mas pela própria natureza da dinâmica económica que foi libertada com o processo de liberalização. E depois temos a Comissão Europeia. E a Comissão Europeia, claramente, que pretende reforçar o papel que tem na prática regulatória cotidiana. Ela já começou a reforçá-lo com as diretivas de 2002 e com os procedimentos no âmbito do artigo 7º,
mesmo numas criaturas institucionais bem comportadas como nós tentamos ser, conseguimos no mercado 3 arranjar um problema com a Comissão Europeia, por uma coisa que realmente nunca ninguém suspeitou que pudesse ser uma fonte de problema. Nem nós, nos contactos anteriores que tínhamos tido com a Comissão Europeia, alguma vez suspeitássemos que a questão da interligação IP pudesse ser uma fonte significativa de problemas, mas a Comissão Europeia naturalmente está a firmar um ascendente, neste momento, através dos procedimentos do artigo 7º, está a procurar afirmar um ascendente sobre os reguladores nacionais. E o fundamento desse ascendente, do ponto de vista teórico, é a formação e a consolidação do mercado único. Um corolário disso mesmo, na consolidação desse ascendente, é esta proposta de regulamento recente, que aí já ultrapassa, bom, para já, como nas áreas do espectro, pretende consolidar um novo procedimento do artigo 7º. E, portanto, aqui já a questão é meta-regulatória. A questão do espectro é uma questão de soberania nacional, é uma questão meta-regulatória, e aqui eles claramente pretendem intervir de uma forma que ultrapassa aquilo que até agora tem sido assegurado. E pretendem intervir com base em ganhos de eficiência que aliás são perceptíveis, através de uma coordenação das decisões e das condições de entrada de novos serviços e de novas frequências no mercado de comunicações eletrónicas. É possível facilitar a vida, quer aos operadores de telecomunicações que fazem e que têm uma expressão pan-europeia, quer, digo eu, sobretudo aos produtores de equipamentos. Duvido é que os ganhos de eficiência que a Comissão Europeia diz que espera ter com este regulamento alguma vez se concretizem. Eles falam de 100 mil milhões de euros. Eu lembro-me quando se fez o mercado único, portanto no final dos anos 80, a estimativa dos custos da União Europa para as comunicações eletrónicas, na altura, estaria para aí entre 5 mil a 6 mil milhões de EQs. Que aquilo hoje seja 15 mil milhões de euros ou 20 mil milhões, para uma coisa que tem muito menos impacto do que o mercado único de 92, estar-se a agitar com um número de 100 mil milhões de euros, não digo que não seja verdade, mas digo pelo menos que isso carecia de maior fundamentação do que aquela que neste momento é evidente. Agora, que há uma racionalidade económica para isto, há. Já se nota menos racionalidade económica para outras coisas do regulamento da Comissão, por exemplo, para a história do operador europeu, em que aí o que se vai criar é uma assimetria na regulação. Vai-se criar uma assimetria entre operadores europeus e operadores nacionais que favorece os operadores europeus, de um ponto de vista estritamente formal, e favorece ainda mais os operadores europeus de um ponto de vista que não é formal, é de um ponto de vista essencial. Porque, a partir do momento em que se cria essa figura e se desloca o centro de decisão da regulação para Bruxelas, evidentemente que as empresas que estão mais perto do centro de decisão e que têm a capacidade de pressionar todos os dias o centro de decisão, podem ganhar vantagens relativamente às empresas mais pequenas e que não suportam esse tipo de custos. Enfim, isto já para não falar daqueles casos onde o que a Comissão Europeia quer não faz muito sentido, que é o que sucede com as propostas, não faz muito sentido, salvo melhor opinião, é claro. Eu julgo que não posso comentar os processos em curso, isto não é um processo em curso. Porque o facto, quer dizer, sinceramente, o que a Comissão quer em matéria de chamadas internacionais e da itinerância internacional, não se vê que faça muito sentido. Foram problemas que foram sempre resolvidos. Há um regulamento recente, não se vê que aquilo faça muito sentido. Também não é evidente que as propostas da Comissão Europeia em matéria da existência de uma oferta virtual de acesso em termos europeus com garantias de qualidade, também não é evidente que faça muito sentido. O sistema de telecomunicações garantiu sempre uma boa conectividade ponto a ponto, sem necessidade de uma regulamentação internacional. E provavelmente aí o mercado e a coordenação normal de decisões entre os órgãos reguladores e nos fora que já existe será provavelmente suficiente para o efeito. Já diferente serão as propostas deles, julgo eu, em matéria de neutralidade de rede, que, julgo eu, será, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes para a evolução futura do setor, da regulação do setor e daquilo que preocupa a nossa sociedade. Bom, isto julgo eu, que estamos num ponto de clivagem em matéria de institucional. Depois estamos claramente num ponto de clivagem na natureza do negócio. Isto era um negócio, comunicações eletrónicas. Então estou a falar neste momento do setor postal. Mas isto era um negócio que tinha 3 partes. Era acesso, voz e interligação. E qualquer delas era normalmente lucrativa. Com
Com as redes IP, o custo marginal das comunicações, no fundo, acaba por tender para zero. Não digo que o custo marginal de uma interligação, de uma terminação, seja zero, mas o custo marginal é cada vez mais pequeno. E, portanto, a interligação deixa de ser um negócio, a interligação internacional deixa de ser um negócio e a voz deixa de ser um negócio e, portanto, isto passa a ser, de um momento para o outro, um negócio em que as receitas vêm sobretudo do acesso. Aqui, claramente que os operadores fixos se adaptaram mais rapidamente a isto do que os operadores móveis, que durante os anos 90 ficaram viciados nas comunicações e na receita das comunicações para remunerar o seu capital. E algumas vezes, baseando-se em táticas e em estratégias pouco competitivas ou de ereção de barreiras à entrada, nomeadamente para a utilização de aplicações de voz sobre a internet, mas, de uma forma ou de outra, os operadores móveis acabaram por, neste momento, estão num cotovelo da história, numa posição em termos de estrutura de receitas que parece um pouco mais difícil que a dos operadores fixos. Mas a história não acaba aqui. No século XIX, costumava-se dizer que os Correios, não sei se lembram, alguns dos que estão aqui, eu lembro, era um rapaz novo na altura, no século XIX costumava-se dizer que os Correios estavam num negócio errado e tinham que se adaptar. Deviam ser os consultores e os gestores da época, formados em escolas de gestão, que deviam dizer isto. Porque diziam que aquilo não era negócio. As cartas não eram negócio. Porque a maior parte da carga transportada pelos Correios, em termos de peso, eram os jornais, eram as publicações, eram as encomendas. E então diziam que o que fazia sentido, em certa altura, era não só os Correios, era os Correios entrarem no negócio dos conteúdos. Era os Correios produzirem jornais, era os Correios produzirem livros. Claro que os Correios nunca fizeram isso e foi o melhor que fizeram. E o dinheiro continuou a vir das cartas e, embora por unidade de peso as encomendas ocupassem sempre um peso maior na estrutura de transporte e distribuição dos Correios, em termos de dinheiro, o dinheiro vinha das cartas. O que é que vai... E é fácil estabelecer aqui a analogia entre a voz que deixa de ser negócio e as cartas, e as encomendas e a banda larga. E as encomendas e o acesso dos consumidores a conteúdos e aplicações. Fazendo uma outra analogia com o século XIX, é sempre útil nesta indústria termos a humildade de recordar o que se passou com os caminhos de ferro. Em Portugal não, os caminhos de ferro em Portugal conseguimos arranjar maneira de nunca darem dinheiro, tirando, acho eu, ali a linha de Sintra e uma outra linha que estava entre Viseu e o Porto. Mas, regra geral, aqui não deram dinheiro, mas houve países onde foram muito lucrativas. As indústrias, mais ou menos na mesma altura em que se estava a inventar o telégrafo, de um momento para o outro, passaram a ser extremamente ruinosas. E a estrutura de custos dos caminhos de ferro é semelhante à estrutura de custos desta indústria. Uma das razões porque esta indústria, até o momento, tem avançado, tem evitado cair nessa armadilha, tem sido através do progresso tecnológico e da diferenciação do produto. Quando o negócio se transforma num negócio de acesso, até que ponto é viável continuar a gerar receitas que reduzam o risco de haver todos os preços mais ou menos orientados para o custo marginal e, portanto, sem capacidade de remunerar adequadamente o investimento. Aqui a indústria claramente tem respondido de maneiras diferentes, mas julgo eu que não temos ainda um modelo de negócio consolidado. A entrada nos conteúdos é um modelo. A recente aquisição por parte da British Telecom dos direitos de transmissão da Champions League e da Taça UEFA é uma ideia. O desenvolvimento dos produtos triple play, quadruple play é outra ideia. Até agora o nosso mercado tem, de facto, tem tido estes dois drivers de crescimento, a televisão e os pacotes. Qual é a consequência que isso vai ter em termos de concorrência? Vamos poder continuar a ter televisão suportada nas 5 plataformas que atualmente são utilizadas, o cobre, o cabo, a fibra, a televisão digital terrestre e o satélite. Temos dinheiro para pagar todas estas plataformas, mas se não tivermos dinheiro para pagar todas estas plataformas, qual é o efeito disto na concorrência do mercado de comunicações eletrónicas? E não estou a falar sequer do efeito disto nas relações entre os operadores de radiodifusão e os operadores de comunicações eletrónicas. Estou só a pensar, por exemplo, no efeito que é uma coisa mais simples de pensar, destes desenvolvimentos em matéria da concorrência no mercado de comunicações eletrónicas.
Depois temos, claramente, uma mudança na estrutura dos mercados. Aconteceu este ano uma coisa engraçada, foi revogado o contrato de concessão da PT. E, portanto, pela primeira vez desde 1882 não há concessionária de serviço telefónico. Há uma concessionária do serviço postal, mas deixou de haver concessionária. E o deixar de haver concessionária tem algumas implicações, porque, sendo público ou privado, o Governo manteve sempre alguns poderes sobre a concessionária, nem que fossem poderes de último recurso. E esses poderes desapareceram, em alguns casos, e têm que ser recuperados de outra maneira, designadamente os poderes do Governo em matéria de segurança e continuidade das comunicações, que têm que ser reencontrados num novo quadro em que já não existe uma concessionária que, em última análise e em teoria, seria o último garante dessa mesma segurança e continuidade. Mas as mudanças de estruturas do mercado não acabam aqui. Além das operações de concentração no mercado interno, nós passámos a ser um mercado extremamente internacionalizado. Temos um operador luso ao brasileiro, ou brasileiro ao luso, se calhar. Temos um operador luso ao angolano, ou angolano ao luso. Temos um operador multinacional baseado em Inglaterra e um operador multinacional baseado em França. São os 4 principais operadores. Portanto, temos uma estrutura de negócio bastante internacionalizada. Nos mercados onde isto se tem discutido, uma das perguntas que se faz é se o capital tem pátria. E a pergunta faz-se, não para nós embrulharmos as notas na bandeira nacional, mas por uma questão dos critérios de decisão em matéria de localização dos investimentos, em matéria de localização dos investimentos produtivos, de localização dos investimentos de formação de recursos humanos, das decisões de investigação e desenvolvimento e do seu impacto no mercado. Ou seja, o capital tem ou não tem pátria em matéria da definição estratégica das empresas nas suas múltiplas áreas de atuação. Neste nosso mercado, vamos, ao longo dos próximos anos, de facto, encontrar provavelmente diferentes respostas para esta pergunta. E, finalmente, ainda tenho 5 minutos, sobre regulação. Condescendência. Eu tenho estado preso ao dever de reserva, agora tenho o dever de transparência. É um interesse legítimo, força. O dever de transparência. Quanto aos temas de regulação, nós na regulação claramente estamos a embrulhar as coisas que vêm do passado e gostamos de pensar que estamos também a lançar as sementes do futuro. Não sei se estamos a fazer bem uma coisa e a outra, ou pelo menos uma delas, mas damos o nosso melhor. Como dizia um antigo Ministro das Finanças português, quando tomou posse, eu não percebo nada disto, mas vou dar o meu melhor. E quando se trata, em relação ao passado, nós sabemos. Em relação ao futuro, e com todas as incertezas que há, o que realmente podemos garantir é que vamos dar o nosso melhor. Como é que temos estado a embrulhar o passado? É um grande embrulho. O ano passado, de facto, tomou-nos muito tempo, em matéria de assessoria ao Governo, o fim do contrato de concessão e todos os trabalhos necessários à revogação do contrato de concessão da Portugal Telecom. Além da assessoria no que diz respeito, que nos foi pedida, mas, sobretudo, naquilo que dizia respeito ao exercício das nossas próprias competências em matéria do Serviço Universal, das auditorias que era necessário fazer e do cálculo dos custos líquidos do Serviço Universal. E já agora, no Serviço Universal, é um ponto de viragem. Passámos a ter um novo prestador de Serviço Universal. O ponto de viragem é em tudo menos no serviço, que, com um débito de 56 kbps por segundo, está perfeitamente adequado às necessidades de comunicações de outra época, que não exatamente a nossa. Mas o Serviço Universal é, de facto, um ponto de viragem. Temos um operador selecionado através de um concurso público, que é um operador novo, ou pelo menos é primo de um velho, mas é novo. E essa é indiscutivelmente uma nova circunstância que se apresenta no setor. No mesmo sentido, em matéria de correios, procurámos exercer as competências que nos foram dadas em matéria de regulação de preços, de cálculo dos custos líquidos do Serviço Universal e do encargo mínimo razoável que pode ser considerado para o efeito e, enfim, aguardamos que seja publicada a nova legislação do setor no quadro da reforma legislativa que o Governo promoveu recentemente, para continuarmos os nossos trabalhos nesse âmbito. E, finalmente, há uns mercados relevantes. Não sei se calhar já não querem
que eu falo nisto. O que é que acha? Agora deixou melhor para o fim, portanto, agora... Os mercados relevantes, podemos falar sobre os mercados que a Comissão pretende na nova recomendação. Havia ali um ponto principal que antecipa um bocadinho aquilo que estamos aqui a procurar fazer. Nós temos que fazer a revisão dos mercados 1 e 2, não só porque já devia ter sido feita há mais tempo, mas também porque com o novo prestador de serviço universal, muito do que lá está, pura e simplesmente não faz sentido. E essa é uma das novas prioridades e, de facto, em matéria da nova recomendação dos mercados relevantes, preocupações que tivemos até há pouco tempo, ou pelo menos até ser selecionado o novo prestador de serviço universal, preocupações que tivemos nesta área deixaram de fazer sentido. Depois temos que acabar umas coisas com os mercados 3 e os mercados 6, em que, no caso do mercado 3, tomámos uma decisão, como sabem, teve ali alguns problemas com a Comissão Europeia e teve depois alguns problemas de implementação, que houve alguns operadores que tiveram algumas dúvidas ou não se percebeu exatamente a forma como eles leram a nossa decisão e é necessário esclarecer esses pontos. E nos mercados 6 temos que fazer uma reavaliação de algumas condições, designadamente no que diz respeito às comunicações com as ilhas e, peço desculpa, com as regiões autónomas e a resolução de alguns pontos pendentes que ainda estão por esclarecer. Nos mercados 4 e 5, o que é que se passou? O ano passado eu aldrabei a distinta assistência e peço desculpa por isso. Mas, sinceramente, estava convencido que nós iríamos tomar uma decisão num prazo relativamente curto de alguns meses. E não o fizemos porquê? Porque, entretanto, começou a notar-se alguma alteração na posição da Comissão Europeia, em primeiro lugar, porque, entretanto, de facto, havia que rever alguns fundamentos do antigo SPD, e por um lado o do SPD que estava em vigor, nomeadamente quer da fundamentação relativa àqueles 11 mercados, quer sobretudo a fundamentação que foi feita relativamente àqueles 6, e a compatibilidade dessa fundamentação com a nossa leitura da recomendação da Comissão Europeia. Havia também que aprofundar a leitura que a própria Comissão Europeia fazia da sua própria recomendação, que percebemos já que é uma leitura dinâmica, e depois havia que esperar pela mudança anunciada do quadro regulamentar, no sentido de o tornar mais amigo do investimento, e que foi anunciada no verão e que depois demorou algum tempo a concretizar. Essa concretização, no fundo, traduziu-se não tanto por uma revisão formal dos critérios de análise de mercados, embora a interpretação da Comissão nessas matérias possa ser dinâmica, mas traduziu-se sobretudo por uma alteração dos remédios. E essa alteração dos remédios, inequivocamente, significa que a nossa decisão tem que ser profundamente revista, ou melhor, o sentido provável de decisão tem que ser revisto nesta área, porque o remédio que estava previsto no sentido provável de decisão era um remédio de preços orientados para os custos, não era o remédio que atualmente está previsto na recomendação, orientado, que está definido sobretudo em termos de condições de equivalência de inputs e de princípios de replicabilidade técnica e económica, que em alguns casos não sabem o que é que são e que interessa aprofundar. Isto na nossa deliberação. E, por outro lado, interessa, de facto, rever a deliberação neste novo contexto. Foi essa a razão porque demorou e é essa a razão porque, em alguns casos, também ainda não é este mês que vamos ter esta decisão, porque, de facto, há todos estes trabalhos de revisões de mercados a fazer e, embora estejamos a trabalhar tão depressa quanto possível, temos que ponderar bem todas as opções que aqui estão presentes. E com isto... Termina, não é? Terminei. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquei sem trabalho porque lançou já aqui todas as raízes do debate. Eu não vou começar por a ordem que estão sentadas.
Vou começar pela Madalena Sutcliffe, Cabo Visão e ONI. Eu vou-me permitir não dizer o nome dos operadores, senão isto é uma grande confusão daqui para o futuro. Com algumas pistas que o professor Confraria já nos deixou, nomeadamente esta pergunta: temos dinheiro para pagar todas estas plataformas, para além de todas as outras questões relevantes dos mercados em análise e tudo mais? Madalena. Muito obrigada, Alexandra. Muito obrigada à PDC por me receber e muito obrigada ao professor João Confraria pela apresentação, que foi muito interessante. A sua questão é, de facto, a questão fulcral. Eu vou responder à sua questão, mas vou contextualizá-la para que se perceba a resposta. É verdade que Portugal, neste momento, a dimensão do país, as condições socioeconómicas, quer da procura, quer do próprio setor, da rentabilidade do setor, quer também da estrutura de mercado, e é aqui que eu vou contextualizar um bocadinho, não convidam a investimentos em RNGs, independentemente de haver comunicações noutro sentido. O que sucede é que as mudanças que têm vindo a haver neste mercado, no mundo inteiro, é que estamos agora na era da mobilidade, a convergência é a palavra de ordem, ter uma valência móvel é absolutamente essencial, mas o mercado móvel está fechado e esse é logo um primeiro problema. E um segundo problema é que estamos na era digital, com uma avalanche de dados móveis que requerem RNGs com capacidade e velocidades, mas temos então aquele problema do investimento. E, portanto, cabe à regulação dar o primeiro passo e regular o acesso a estas redes de RNGs. Mas o certo é que, olhando para o mercado português e separando a realidade residencial, que é aquela que falamos sempre, do empresarial, porque são mercados com estruturas muitíssimo diferentes, olhando para o mercado residencial, aquilo que temos, para o fixo nomeadamente, é 2 operadores, mega operadores multiplataforma, fixo e móvel, em RNGs, com implantação nacional, quer tenham uma presença mais ou menos forte numa outra região. Isto é a realidade. E estes 2 operadores concentram 90% do mercado. Esta é a estrutura do mercado. Tem dos mercados mais concentrados do mundo. A seguir a estes 2 operadores, temos então um operador com 7% na televisão, sendo que a televisão é o driver da venda dos pacotes e os pacotes são a regra no mercado residencial, e depois temos um grupo internacional com 1,8%. Portanto, esta é a estrutura do mercado fixo. E esta é uma das razões que condiciona necessariamente qualquer decisão de investimento. No móvel, temos também um mercado concentrado, temos 3 operadores. Na maioria dos Estados-membros da Europa, há mais do que 3 operadores. Não prevemos uma entrada enquanto operador móvel tão cedo, dado que está limitado à libertação de espectro, e nunca houve verdadeiramente MVNOs, porque os que há, todos juntos, não ultrapassam uma cota de mercado de 1,4%. Quando na Europa, por exemplo, temos exemplos de MVNOs com cotas de mercado de 15% ou margens de 50%, por exemplo, no Reino Unido. E sabemos que na economia digital a banda larga móvel é o driver. Portanto, é fundamental ter esta banda larga móvel para construir ofertas de 4P competitivas. Portanto, bottom line, mercado residencial é um mercado concentrado, com barreiras de entrada de investimento e com barreiras à entrada legais. E eu convido a Anacom, que há de publicar certamente em breve, os dados do 4P para percebermos se esta concentração se virá a agravar mais ou não. Eu creio que sim. Este é o panorama no mercado residencial. Portanto, qualquer decisão de investimento está necessariamente presa, digamos, por esta realidade. Depois temos uma realidade completamente distinta, que é o mercado empresarial e que aqui não tem sido tão debatida e, aliás, creio que não foi referida na apresentação nem deste ano nem do ano passado. Quer dizer, a estrutura do mercado empresarial é totalmente diferente. Temos, sim, um mercado mais clássico, digamos assim, em que tínhamos um operador histórico líder com 80% ou mais do mercado e depois temos os seguintes com 15% ou menos. E aí o modelo de negócio dos operadores alternativos é tipicamente um modelo de negócio de dependência das ofertas grossistas que existem e que estão reguladas. Mas existem então problemas ou bottlenecks de desvantagens competitivas que resultam quer de razões de legado histórico, quer de problemas de regulação ou tendências algo perigosas em termos de precedentes. Por exemplo, em termos de legados históricos, temos um problema que o Sr. Professor referiu, não é bem a mesma coisa, o mercado 6, creio eu, mas temos o problema das estações de cabos submarinas, que os outros operadores, que é um monopólio histórico, que os outros operadores precisam de lá chegar
ou de lá entrar diretamente para poder aceder aos cabos submarinos e poder prestar serviços nas ilhas e a nível internacional, há uma regulação desde 2012, mas o acesso não se concretiza. Esse é logo um primeiro problema que condiciona o mercado empresarial. Um segundo problema que eu referi o ano passado e tem reflexo também no mercado residencial é o problema das condutas. É certo que há uma oferta regulada, mas também é certo que continuamos a entender que não existe equivalência de acesso entre terceiros que pedem acesso e querem construir redes, ou pelo menos estendê-las, e o braço retalhista do operador histórico. Isto é o que se sente. Mais do que isso ainda, não garante a confidencialidade. Portanto, os operadores vêm-se obrigados a dar os seus planos de expansão para pedir acesso a determinadas portas e ninguém garante que esses planos não são passados ao braço comercial do outro operador. Do ponto de vista do mercado empresarial, portanto, claro que a diferença entre estruturas de mercado é completamente diferente. E, portanto, a regulação de nomeadamente do mercado 4 e 5, não pode ser aplicável ao outro. Toda a análise de mercado que é feita no SPD anterior, nós não conhecemos esta decisão que aí vem, é uma análise de mercado que reflete a procura no mercado residencial. E a procura no mercado residencial é uma procura por bundles, ou eventualmente por produtos isolados, mas a regra é o bundle. A procura, portanto, admite-se, eu não admito, mas eventualmente poderá dizer-se, bom, temos 2 operadores com implantação nacional, eventualmente haverá aqui zonas onde há diferenças de preço. No mercado empresarial, a procura é totalmente diferente. Uma empresa procura produtos à sua medida, portanto, tailor-made. E um operador, tipicamente, serve uma empresa multi-site, e, portanto, ou multinacional mesmo. Portanto, um operador tem que ter acesso a um produto grossista que lhe permita fornecer ou servir essa mesma empresa, que ganhou em concurso, em todos os seus sites. Não se pode ver agarrado a uma oferta grossista que foi desenhada com um contexto e um racional totalmente diferente. Eu creio que isto é intuitivo. Outro aspecto é os pontos de acesso à rede que serão desenhados para um residencial, para um empresarial tem que permitir um business case viável. Portanto, a primeira nota é essa. São 2 realidades distintas. Não se costuma falar no mercado empresarial, mas quer dizer, isto é intuitivo. Depois, soluções para os problemas se temos um problema de investimento. Pois bem, no fixo, é verdade que o regulador tem aqui um desafio, mas o que é facto é que o mercado evoluiu para uma estrutura em que temos 2 operadores multiplataforma com implantação nacional, quer tenham ou não alguma presença mais forte em certas regiões. E esses mesmos 2 operadores que operam em RNGs fixas, também operam em RNGs móveis a nível nacional. Portanto, o desafio do regulador, tendo em conta a dificuldade que há estrutural e socioeconómica que condiciona qualquer decisão de investimento, é tentar encontrar um mecanismo que permita aos outros operadores aceder às RNGs destes 2 operadores. Muito bem. E tem que o fazer, caso contrário, arriscamos a ter menos escolha no dia da manhã. Esta é a questão. Okay. Obrigada, Madalena. Eu ia passar à Marta, mas já não vou. Vou antes aqui. Vou antes à Cristina Pérez, porque achei que se calhar têm vários pontos de convergência, como dizia o professor Confraria, interesses menos diversificados ou mais convergentes. Agora, com o que disse a Madalena Sutcliffe, ainda para mais, a Vodafone ontem anunciou o reforço do investimento em Portugal da rede de fibra óptica. Queria também um comentário seu às palavras do professor Confraria, mas pegando agora também nas palavras da Madalena Sutcliffe. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela apresentação que fez. Eu gostaria de tecer aqui algumas considerações. Em primeiro lugar, a apresentação do professor João Confraria e depois seguir aqui algum dos caminhos da Madalena. Vou também tentar ser breve. Relativamente às preocupações do professor João Confraria, senhor professor, com o devido respeito pela sua apresentação, eu acho que todos nós, aqui nesta sala e em redor deste debate, temos muitíssimas preocupações relativamente ao novo pacote regulatório do mercado único, e estas preocupações têm vindo a ser manifestadas nas variedíssimas sedes, mas eu acho com franqueza que o debate e as preocupações têm que ser orientadas para o país, porque é no país que nós vivemos. E é o país que atravessa uma situação difícil e é neste país que nós vivemos todos os dias, independentemente da pátria e do capital. E, portanto, dito isto, eu não posso deixar de referir, e começando pelo final da sua apresentação, que acho lamentável
e isto tem a ver com as expectativas que a Vodafone foi alimentando, ingenuamente ou não, nós achamos lamentável que o processo de análise dos mercados 4 e 5 e a consequente determinação de obrigações de acesso à rede de fibra da PT tenha ficado embalsamado desde 2009. Isto é lamentável. É lamentável porque o mercado perdeu, os consumidores perderam, os mercados ficaram mais fechados, todos nós ficámos a perder. E porquê que é lamentável? Uma vez mais, a Vodafone tinha a expectativa, desde 2009, 2010, que, de acordo com o princípio que sempre preconizou de abertura de redes, de partilha de redes, nomeadamente com base no princípio de reciprocidade, seria o princípio que iria ser seguido pela Anacom na análise dos mercados 4 e 5. Infelizmente não foi este o princípio que foi seguido. Não quero com isto dizer que a Vodafone não invista. A Vodafone investiu, irá continuar a investir. Recentemente foi anunciado, creio eu ontem ou hoje, o investimento em 1,5 milhão de casas até, creio eu, 2015, no âmbito de um projeto que tem o nome String, que é um projeto, só o nome diz tudo. Portanto, continuaremos a investir, mas gostaríamos que este investimento, que é natural, e que foi dito já pela Madalena, gostaríamos que este investimento fosse feito com base em princípios de maior racionalidade económica e de maior eficiência económica. Infelizmente, não aconteceu. E não aconteceu porquê? Porque a Anacom, fruto de inúmeras razões que nós, Vodafone, temos, com franqueza, acatado ainda de forma muitíssimo impaciente. Fruto do conjunto de razões que se prendem naturalmente com a aprovação uma delas que se prende com a aprovação da recomendação, foi totalmente inerte desde 2009. Quem é que ficou prejudicado? Ficaram prejudicados os consumidores e ficou prejudicado o mercado. E porquê que o mercado ficou prejudicado? Porque atualmente temos das 5,9 casas endereçáveis no país, nós temos 2,4 milhões de casas que não têm acesso a qualquer tipo de rede de nova geração, o que corresponde, grosso modo, e pode haver aqui uma falha dos números, o que corresponde, grosso modo, a 30% ou 40% dos agregados familiares. Temos 1,6 milhões de casas com acesso a mais de 2 redes de nova geração e 1,9 milhões de casas com acesso a uma rede de nova geração. Ora bem, isto não é a fotografia que nós queríamos desde 2009 e não é seguramente a fotografia que nós queremos para o país, nem hoje, nem amanhã. E, portanto, e porque sei que, entretanto, vão surgindo outras questões, para responder a uma das suas primeiras questões, eu acho que o desafio primordial neste ambiente de mudança, que eu acho que já deveria ter sido há mais tempo, eu acho que o grande desafio para a Anacom, com franqueza, e aqui eu olho para o professor João Confraria e para os administradores da Anacom que aqui estão, é a profunda reforma da função de fiscalização, inspeção e supervisão do setor, em prol da sã concorrência do mercado, em prol da competitividade e por forma a não perpetuar uma situação que foi referida pela Madalena de proteção do operador incumbente. Como é que isto se faz? Não é difícil. Isto faz pegando nos recursos muitíssimo especializados que a Anacom tem e muitíssimo bons que a Anacom tem. E eu acho que todos nós, em redor desta sala, reconhecemos os recursos bons técnicos que a Anacom tem, embora alegadamente escassos. Eu repito, alegadamente escassos. Pegamos nesses recursos e afetamos esses recursos ao tratamento dos temas críticos do setor. E quais são os temas críticos do setor? É a revisão urgente da análise dos mercados 4 e 5 com a terminação de obrigações de acesso à rede fibra da PT, por um lado. Por outro lado, a revisão urgente das ofertas de referência atuais, que continuam a apresentar muitíssimos problemas, alguns dos quais foram referidos pela Madalena, ao nível dos SLAs, ao nível das penalidades que continuam hoje em dia a ter um desfazamento significativo relativamente aos prejuízos decorrentes do incumprimento desses SLAs e inclusivamente à terminação de novos SLAs para que, níveis de serviço nas ofertas de referência que permitam que as ofertas de referência sejam um elemento fundamental para a competitividade do mercado das comunicações fixas. Sr. Professor, só assim é que nós conseguiremos, efetivamente, e sem prejuízo das preocupações a nível comunitário, só assim nós conseguiremos, efetivamente, dar o passo em frente e não entrar num país a 2 velocidades. Ainda relativamente a este tema, eu divirjo completamente da sua posição, como já oportunamente manifestei, e aqui sem qualquer reserva, eu acho que teria sido muito melhor para o país, muito melhor para todos nós por estes dados que nós demos e que a Madalena também sumariamente referiu. Teria sido muito melhor ter havido uma decisão
há 2 ou 3 anos, com base, por exemplo, do princípio da orientação para os cursos, embora não tivesse sido a decisão perfeita, teria sido muito melhor termos tido uma decisão há 3 ou 4 anos do que vivemos numa situação de total incerteza, de total insegurança, em que não há decisão. Mais vale uma decisão, embora não perfeita, do que uma não decisão. E foi isto que o país viveu, bem sei, assente num conjunto de razões que o Sr. Professor referiu há pouco, umas eu concordo, outras não concordo tanto, principalmente porque já houve a aprovação da recomendação sobre a não discriminação e os modelos de contabilização de custos, que muito me assusta também em termos de implementação e de operacionalidade, porque quando olhamos para o plano plurianual da ANACOM, está prevista a conclusão da implementação do princípio de equivalência de inputs, creio eu, para o último trimestre de 2014, e corrijam-me, por favor, se eu estiver enganada. Bem sei que todas as dificuldades em redor da implementação destes novos remédios existem, obrigam uma intervenção muitíssimo grande da ANACOM, irá onerar muitíssimo os recursos da ANACOM, mas a verdade é que arriscamos esperar mais um ano pelo acesso a essas redes. Portanto, o grande desafio que eu lanço à ANACOM é este. Relativamente Para concluir também, para passar a... Relativamente à questão da Madalena, de que o mercado móvel está fechado. Já lá vamos ao mercado móvel. Essa dá para outra ronda de... Muito bem. Dou por terminado esta primeira ronda. Obrigada. Filipa, estou curiosíssima para saber se mudou alguma coisa na sua posição, ou na posição das ONOTIMS, relativamente ao mercado 4 e 5 e dos acessos. Olá a todos, boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada pela pergunta. Alguma coisa mudou, mas não por eu estar numa função diferente. E mudou, e muito me admira que se fale do mercado 4 e 5. Eu estou plenamente de acordo com a ala direita e a ala esquerda no que diz respeito ao mercado 4 e 5 e explicando. Estamos claramente atrasados, e não é de 2009, não é? Já é antes disso, claramente atrasados. Agora, o que me preocupa, e o que eu acho que nós temos que pensar, e era isso que eu estava à espera de ouvir o professor Confraria dizer, e tive pena de não conseguir, é que eu acho que não se trata de estar 2 ou 3 anos a tentar adaptar a ideias e o que é que a Comissão diz e o que é que vai dizer. É olhar para o mercado, olhar para a realidade e adaptar a decisão ao mercado. A decisão que estava para ser tomada, ou o projeto de decisão que surgiu há 2 anos atrás, é necessariamente diferente e tem que ser diferente daquilo que há de ser o que vai sair agora. Porque a realidade mudou. E a realidade mudou porquê? Porque a Vodafone anunciou investir em 1,5 milhão de casas, porque a Cabvisão anunciou um investimento de 500 milhões de euros nas zonas urbanas aonde não está, porque a Zone Ótimos tem, no âmbito do seu compromisso, um acesso à rede de fibra garantido, porque há também um acesso à rede de satélite. O mundo é diferente e a realidade no mercado também é diferente neste momento. Não estou de acordo que não haja concorrência, acho que até há muita, e não é entre 2 players, é entre 4. E necessariamente a decisão que vai surgir no âmbito do mercado 4 e 5 tem que ser diferente daquela que era. Eu estou super de acordo com a Madalena no que diz respeito à análise do mercado 5, nomeadamente, no acesso grossista à banda larga e no que respeita à visão de mercado retalhista consumidor e mercado retalhista empresarial. São realidades completamente distintas e têm que ser acolhidas na decisão que vier a surgir. A decisão que está neste momento em cima da mesa, o projeto de decisão que está em cima da mesa, não acolhe esta realidade e, portanto, vai ser, se não alterada, vai ser insuficiente e sem adequação prática. Porquê? Porque o que nós temos em cima da mesa neste momento é um acesso a fibra em determinadas áreas geográficas e aquilo que se pretende para as empresas é um acesso nacional, independentemente da tecnologia,
Porque só assim é que é possível garantir uma concorrência, uma competitividade e uma oferta global ao setor empresarial. E, portanto, estou de acordo com a Madalena quando ela diz que é preciso olhar para a realidade empresarial e adaptar em conformidade à oferta fixa do mercado grossista, do mercado cíclico. Acho também que é uma pena que, de facto, continue a existir uma espécie de aldeia gaulesa chamada Cabos Submarinos. Houve uma decisão, finalmente, mas não está a ser aplicada, que é uma coisa extraordinária. E é estranho que nós venhamos aqui todos os anos dizer coisas deste género. Todos os anos a gente vê que até já temos a decisão, mas ainda não... Até já temos, mas não há SLAs. Até já temos, mas... Portanto, eu acho que o que nós precisamos, e o grande desafio, passa muito por uma ANACOM mais dinâmica, mais capaz de ir atrás da realidade e do prejuízo, porque muitas vezes estamos a falar de ir atrás do prejuízo. E eu não sei se os recursos são os suficientes ou não, mas seguramente nós precisamos de uma ANACOM capaz de intervir nestes aspectos e capaz de agir com adequação àquilo que é a realidade prática. O mercado móvel não vou falar porque não quer. Eu acho é que nós também não podemos centrar o desafio do setor apenas a isto. O desafio do setor, numa perspectiva mais macro e que não estritamente regulatória, micro-regulatória, que é isso que nós estamos aqui a falar, tem a ver com o que é que nós pretendemos para o país. E o que nós pretendemos para o país, e o que o Governo pretende, e o que a ANACOM pretende, e o que cada um de nós pretende, é mais investimento, mais inovação, melhores produtos. E nós somos os bons alunos da economia nacional. Temos excelentes indicadores, somos o segundo país com maior cobertura em LTE, somos o quarto país com melhor cobertura na Europa de 15 em redes de nova geração. Temos 77 em 100 lares penetrados com TV por subscrição. Enfim, todos os indicadores que vão procurar, eles são muitíssimo positivos para Portugal. Incluindo os preços, também são positivos. Ora, num momento em que o investimento é elevadíssimo, e nós damos provas disso todos os dias, o investimento é elevado, a inovação é extraordinária, e as receitas estão muito pressionadas, também como a Madalena já disse, eu acho que é preciso ter atenção àquilo que é uma tentativa de fazer a quadratura do círculo, que todos sabemos que é uma coisa impossível. E, portanto, é preciso ver e olhar com alguma cautela para aquilo que é a sobreoneração do setor. E aí eu lembrava 2 ou 3 números simples. Um tem a ver com exemplos vários e que muitas vezes nós nos esquecemos que não são estritamente ligados com a regulação. Temos as taxas, sobretaxas que nós pagamos de justiça, por exemplo, por sermos litigantes, os famosos litigantes de massa. Temos as taxas que pagamos para a ANACOM e que são taxas, enfim, muito acima daquilo que os setores equivalentes de serviços essenciais pagam. E depois temos uma certa incerteza legislativa que prejudica o investimento, prejudica a definição das estratégias e que não é só motivada enfim, pela nossa realidade nacional, mas também pela internacional. E depois também temos aquela, enfim, taxas ou tentativas de aplicação de taxas como as do cinema, que essas não pagamos, não é? Que não pagamos. E porque será, não é? Porque não é possível fazer a quadratura do círculo. Enfim, e eu acho que isso também é uma coisa que temos que atender quando falamos em desafio. E não querendo falar do móvel, para já e para começo de conversa. E pode vir ainda uma contribuição extraordinária, não é? Nas negociações do Orçamento do Estado. Marta Neves. Era para ser a primeira. Pois, o incumbente fica sempre para o último, não quer dizer que seja o último. Não sei quem é que é o incumbente, claro. Eu fico sempre baralhada com essa palavra quando dizem incumbente sou eu, ou que será? Depois do discurso da Madalena e da Cristina, fico com dúvidas sobre quem será esse operador incumbente. De qualquer maneira, antes de mais, boa tarde a todos. Quero agradecer o convite à PDC para aqui estar e ter a oportunidade de falar sobre este mundo em mudança que é o setor das telecomunicações. Antes de mais, e relativamente à apresentação do professor Confraria, parece-me que tocou nos principais pontos que hoje em dia estão
em cima da mesa em termos de evolução do setor, quer a nível europeu, quer a nível nacional. Aliás, nós hoje estamos aqui sentados 4 operadores, como o professor Confraria também evidenciou, são 4 operadores que não são os mesmos operadores anteriores e que têm uma capacidade de investimento diferente do que anteriormente tinham, pela posição e convergência que o setor sofreu. E, portanto, temos um mercado hoje, em 2013, totalmente diferente. Entrando neste ponto e indo ao ponto do que eu tinha referido, em primeiro lugar, de quem que é o operador incumbente, parece-me importante contextualizar um pouco o que é que se passa a nível do setor das telecomunicações em Portugal. Alguns valores já foram aqui referidos pela Filipa. Eu não me revejo neste setor que foi mencionado pela Cristina Pérez. Parece-me que é um setor dinâmico, um setor inovador, um setor que investe, apesar do contraciclo e das margens dos operadores que tendem a descer. É um setor que se posiciona extremamente bem, de acordo com os estudos da própria Anacom, em termos de penetração de 3P, Pay TV, LTE, etc. Portanto, isto desde 2009, altura em que houve orientações da parte da Anacom relativamente ao mercado da NGA, o que temos verificado é que este setor tornou-se muito mais competitivo, tornou-se um setor com preços, com inovação em termos de oferta para o consumidor, que compara extremamente bem a nível europeu. Aliás, se olharmos para a penetração da NGA, olhando para a média europeia, em 2012 nós temos 2,1% de lares penetrados. Em Portugal nós temos 11,6% em 2012, portanto uma realidade totalmente diferente do mundo europeu e, portanto, Portugal é um caso de sucesso. Não é um caso de falhança, é um caso de sucesso. E este é o ponto principal. Olhando para isto, eu não invejo o lugar de regulador no que diz respeito à revisão dos mercados 4 e 5, porque me parece que, claramente, o mercado está a evoluir para um mercado de alto débito, é um mercado em que a NGA é a rede, uma das redes essenciais e que, por sua via, se torna um mercado em que os produtos multiplay, o próprio operador procura esse tipo de produto porque é mais simples, é mais cómodo, tem maior poupança. E no mercado NGA, a PT não tem PMS. Portanto, eu não sei que operador incumbente será esse. É sem dúvida a PT, apenas foi um operador que decidiu em 2009 investiu em 1,6 milhões de casas. Nós assistimos agora à Vodafone a dizer que vai investir em 1,5 milhões de casas, a Cabvisão /ONI também já veio dizer que vai investir e, portanto, quais são os bottlenecks neste mercado? Eu não conheço esses bottlenecks, portanto, nós temos opções de investimento e fico sempre confusa quando me dizem eu vou abrir, eu posso investir, mas se abrirem é melhor, obviamente. Eu acho sempre melhor não ter que investir e gastar dinheiro. Preferia ter um Ferrari que me desse em vez de eu comprar, seria excelente. E, portanto, este é o ponto que eu acho que é difícil para o regulador, porque claramente há uma divisão do mercado em termos de banda larga tradicional, onde a PT tem toda a cartilha de remédios possíveis e imaginários e que, aliás, carecem de revisão por parte do regulador, precisamente porque há revisões que remontam a 2004 e em que o mercado atual não tem qualquer paralelo. Dito isto, e relativamente ao mercado 4 e 5, a PT entende que onde existe já uma rede de nova geração, não faz sentido haver regulação. Ou seja, qualquer outro operador que vá competir com uma zona onde já existe uma rede de nova geração, não faz sentido que esse operador seja o operador onerado. Não há qualquer justificação racional, jurídica, regulatória que defenda um princípio de oneração do operador que será o attacker nessas zonas. E, portanto, isto relativamente aos mercados 4 e 5. Relativamente
ao MVNO e ao mercado móvel. Já lá vamos. Deixaria para mais tarde. Isso. Queria passar aqui ao professor João Confraria, porque, enfim, a convergência, pelo menos unânime, foi no ataque à Anacom. E acho que o professor João Confraria deve ter alguma coisa para responder, nomeadamente ao quererem a Anacom mais dinâmica e ir atrás da realidade do prejuízo. Vamos lá ver, a Anacom mais dinâmica realmente não partilha essa crítica. Concordo que as análises dos mercados 4 e 5 já deviam estar concluídas e não estiveram pelas razões que disse. Quer dizer, pode crer que todos os nossos recursos especializados nesta área estão dedicados à análise de mercados. A dos mercados 4 e 5 não foi concluída pelas razões que disse e que realmente não dependem de nós. A dos outros mercados, nomeadamente em relação à questão dos cabos submarinos e da revisão que é necessário fazer do mercado 6, nós estamos a analisar, porque, como sabe, a decisão da Anacom não foi de dizer que é obrigatório o acesso às estações, a menos que a PT demonstre incompatibilidade ou impossibilidade legal ou técnica, tem para ali uma ressalva qualquer, e nós estamos a analisar os argumentos apresentados pela PT nesse sentido. Fico um bocadinho admirado de ver uma advogada advogar a meia bola e força. Eu pensava que isso era típico dos gestores. Não é a nossa abordagem começar com regulação um bocadinho a pontapé, sem procurar avaliar os efeitos que isso pode ter no mercado. Porque, como sabe, como advogado, para além dos efeitos que isso tem em termos dos incentivos e na formação de preços e nas decisões de investimento, criam-se direitos e torna-se muito difícil, quando se fazem coisas com base na política de meia bola e força, depois voltar atrás, porque, de facto, criam-se direitos e torna-se muito complicado alterar decisões erradas, e nós, em alguns casos, temos estado, de facto, a conviver com decisões que, por vezes, são peculiares. E, portanto, eu aí realmente não concordo consigo, quer dizer, acho que as decisões devem ser tão estruturadas quanto isso, quanto possível, e não, olha, vamos agora fazer assim, depois logo se vê. Isso, se calhar, no quadro legal e nas instituições que prevaleciam há 15 anos era viável, há 10 anos era viável, mas não desejável nem aconselhável, a meu ver. Atualmente, julgo eu que nem sequer é viável do ponto de vista legal, quer dizer, é uma fonte de sarilhos esse tipo de abordagem à regulação. Além de que uma questão de princípio, eu pessoalmente discordo. Agora, pode estar certa que estamos, de facto, a canalizar todos os recursos que temos para concluirmos este tipo de análises tão rapidamente quanto possível, e realmente aceito a crítica de que, do ponto de vista de um operador como a Vodafone, que tem que planear as suas decisões de investimento, realmente este tempo de decisão não foi bom. Isso percebe-se, isso é mais que evidente, aliás, nem se trata de perceber, é uma evidência. O que lhe posso dizer é que, dentro das condições que temos, estamos a procurar chegar a uma decisão tão depressa quanto possível. E este ano não se vai comprometer com o timing, não? Não, este ano não me quero comprometer com o timing, porque, de facto, o ano passado foi mal demais para ser verdade. E aí, de facto, até se estivesse na posição da Vodafone, embora percebendo com caridade cristã, como certeza que a doutora Cristina Pérez percebe a posição da Anacom, também estaria aborrecido, quer dizer, porque realmente, para quem quer investir, não ter uma certeza sobre este aspecto pode não ser, não inviabilizou o investimento para quem quer investir, mas acredito que introduz um elemento adicional de reflexão no momento de decisão sobre o investimento. Agora, o problema aqui, repara, e julgo que com isto vou passar àquilo que quero falar a seguir, qual é o driver deste negócio? Se é o Quad Play, se calhar o que nós precisávamos era também de impor obrigações de acesso às redes móveis. E é isso que vamos passar a seguir a falar. E de não se andar nesta coisa em que se tem andado. Mas isso é uma se calhar era isso que era lógico. Está-se a interrogar ou está a prometer? Estou-me a interrogar. Estou-me a interrogar porque nós, por acaso, temos defendido até a nível da Comissão Europeia que, de facto, pelo menos em relação a algumas situações, nomeadamente, aliás, o que isso é conhecido em relação a algumas questões que se puseram em matéria de originações móveis, que o poder de regulação devia ser muito mais claro do que aquele que existe, ou pelo menos devia haver algum que não existe. E agora, de facto, em relação à possibilidade
de a existência de pacotes, nomeadamente estes pacotes do tipo Quad Play, daqui a bocado há de haver o Penta Play, o Hexa Play e por aí fora, a possibilidade de isso reforçar a concentração e de se criar um duopólio é uma possibilidade real que nos preocupa. É evidente que parte dessa preocupação pode ser acolhida através da imposição de obrigações de acesso a redes fixas, portanto, a redes de fibra, dado que em relação ao cabo as circunstâncias regulamentares parecem ser um bocadinho diferentes, mas claramente que para acolher uma preocupação como a da Cablevisão, o que era lógico era poder impor obrigações de acesso a redes móveis, coisa que não podemos. Com fundamentação à Comissão Europeia, creio que pode ser um mercado relevante. relevante. Se quiser criar um mercado relevante. E pode voltar a vir a ser um mercado relevante em 2014. Sim, desde que a Comissão Europeia aceite. Não, estou só a especular. Não estou a dizer que vamos fazer isso. Não estou a dizer que vamos propor isso à Comissão Europeia. Nem estou a dizer que não vamos propor isso à Comissão Europeia. Estou só a especular que, em termos de uma preocupação que a Cablevisão levantou, o corolário dessa preocupação, aquilo que resolve essa preocupação, não é só... Mas a resposta à sua especulação está no próprio regulador. A resposta à sua especulação está no próprio regulador. Não lhe posso dizer. Não é preciso. Mas eu queria... Não lhe posso dizer. Eu queria primeiro perguntar à Madalena o que é que tem travado o MVNO da Cablevisão /ONI, dos dois, enfim. Eu ia justamente pedir, enquanto operador fixo, aqui unicamente fixo, na plateia, para ter a palavra. Todos querem a palavra, vou começar por aplaudir a especulação, mas vou pegar aqui no ponto antes, que me vai levar então aos MVNOs e vou explicar o que é que nós entendemos, o que é que se tem passado e o que é que entendemos que existe em termos de regulação. Mas, de facto, eu há pouco falava em vontade de investir, mas dificuldades de investir, não é? O que não significa que não se invista. E este grupo quer investir, não é um grupo financeiro, é um grupo de operadores e, portanto, a vontade é de investir. E como referi há pouco, estamos na era da mobilidade, o mundo é móvel, temos as ofertas convergentes e é essencial a valência móvel. E quando digo que o mercado móvel está fechado, em primeiro lugar, quer dizer que para entrar como MNO, ou seja, operador móvel, isso depende de libertação de espectro, que não está, pelo menos para este ano ou para o próximo, mas há uma entrada possível como MVNO, e daí que tenha citado que, de facto, não existem verdadeiramente no mercado português. Aliás, a própria Zone, que tinha mais de metade dos clientes de televisão paga em Portugal, não conseguiu se ingrar, não teve mais do que 2% de cota de mercado nos seus melhores dias. O que significa que aquilo que existe em termos de regulação, que é uma obrigação de negociação, no fundo é uma obrigação em que ninguém acredita verdadeiramente nela. Porquê? Porque ainda que existam contratos de MVNO, a verdade é que depois não se ingram no mercado, a não ser que seja um tipo de MVNO étnico ou dirigido a outro tipo de mercado. Mas um MVNO que queira competir ou no mercado residencial ou no mercado empresarial, até agora eu não vi nenhum a vingar. A questão é, isto tem de facto demorado, não é segredo que a Cablevisão e a ONI têm tentado negociar um MVNO, simplesmente as condições que existem para que sejamos competitivos, tanto na parte residencial de voz, como na parte empresarial com dados, é muito complicado, nomeadamente começando com a questão das chamadas intra-rede e dos grupos tribais. Agora, em termos eu vou aqui antecipar alguns argumentos, eventualmente, que me podem vir, em termos de definição de mercado, que o mercado nunca foi analisado, que o mercado móvel é um mercado competitivo. Tudo depende de para que mercado é que vamos olhar, não é? Em termos de regulação, uma regulação ex ante muito bem, mas em termos de concorrência, um mercado pode eventualmente estar aqui em causa e poderia eventualmente estar aqui em causa uma verdadeira recusa de acesso construtiva ou mesmo tout-court, poderia ser perfeitamente um mercado de originação de chamadas móveis, que é um mercado que já foi analisado pela Autoridade da Concorrência e que reconheceu que cada rede móvel, cada operador, tem posição dominante nesses mercados. E, portanto, há de facto uma base jurídica para se poder dizer que existe aqui um mercado relevante autónomo.
Vamos passar aos operadores móveis para perceber... Só para concluir, eu há bocadinho não falei, mas como é evidente, quando disse que há aqui um mercado onde é preciso entrar e que para investir é preciso que as barreiras sejam retiradas, é natural que a solução proposta seja que a ANACOM regule regule os MVNOs, mas percebe o que eu quero dizer, não é? E, aliás, não referiu isso na sua apresentação, eu fiquei um bocadinho preocupada, mas isso está no plano plurianual, creio eu, como uma medida a tomar já este ano no primeiro semestre. Portanto, eu espero que isso... Do próximo ano. Do próximo ano. Eu já estou. Exatamente, já está. Vamos passar aos operadores móveis para se defenderem, imagino eu. Porque é que não existe MVNOs concorrenciais? Porque o que estamos aqui a falar é de terem condições para, de facto, serem concorrentes dos operadores com rede. Cristina Pérez, vamos fazer. Desculpa. Cristina. Queremos todas, exatamente. Cristina, agora é Cristina. Mas respondendo à Marta, relativamente às dúvidas que a Marta levantou, eu se calhar não fui absolutamente clara. Vamos a voltar atrás, certo? Mas só para responder, o que eu queria dizer com acesso à rede de fibra do operador incumbente é acesso à rede de fibra da Portugal Telecom, porque é o único operador com poder de mercado significativo no mercado 4 e no mercado 5, porque a rede cabo não configura, do nosso ponto de vista, uma alternativa, porque não há uma rede desagregável. Ainda que o fosse, no campo das hipóteses, ainda que o fosse, não permitiria aos operadores oferecer produtos substitutos no retalho, a exemplo dos operadores Zone ótimos e do operador PTC. Portanto, para esclarecer a questão que foi colocada. Relativamente ao acesso a redes móveis. Antes, só para responder aqui ao Sr. Professor, sou jurista e com muito orgulho adoraria ser gestora. Talvez um dia. Desculpa? Não, mas está com argumentos de gestora, já é gestora. Adoraria. Talvez um dia tenha essa sorte. Pelo menos aqui é uma gestora de tempo. Exatamente. Mas muito rapidamente, não percebo o seu comentário. E vou-te explicar porquê. Não me diga que há 3 anos não havia um princípio, que era o princípio de orientação para os custos, no qual nós podíamos assentar para regular o acesso às redes de nova geração. Neste caso, às redes fixas. Ou seja, a pergunta que eu lhe coloco é: eu Vodafone, e nós já tivemos a oportunidade de falar sobre isto, reconheço naturalmente as virtudes associadas à nova recomendação da Comissão Europeia, ao princípio de equivalência de inputs, aos testes de replicabilidade. Tem virtudes, mas também tem muitíssimas desvantagens. E a questão é a morosidade e a complexidade que vai obrigar a implementação de um processo desses. Mais valia termos decidido, e do meu ponto de vista não era de todo com meio bola em força, decidido pelo acesso das redes com base no princípio de orientação para os custos. Agora vou correr para a questão dos móveis. Muito rapidamente. Porque não é jurista, percebo a sua especulação sobre os mercados móveis. Mas só porque não é jurista. E eu vou-te explicar porquê. Mas tem excelentes juristas na ANACOM e economistas também. E porquê? Em primeiro lugar, a Vodafone nunca foi contra, e já o disse o ano passado, já o disse há 2 anos, a Vodafone é apologista do princípio de abertura de redes e de redes partilhadas com base no princípio da reciprocidade, nomeadamente. Corolário disso é o facto de ter celebrado 2 acordos de MVNO. Daí não me rever no comentário que foi apontado pela Madalena. Corolário disso é o facto de ter celebrado aqui um acordo chamado Acordo Livre, de partilha e de prestação recíproca de serviços em matérias de redes de nova geração fixas. E, portanto, este princípio que preconizamos no âmbito das redes fixas, preconizamos o mesmíssimo princípio no âmbito das redes móveis. Porém, entendemos que o mercado das comunicações móveis, como a Marta disse, e muito bem, é um mercado que tem uma miríade de indicadores que mostra que o mercado é saudável. Entendemos que, sendo um mercado competitivo, só devem ser impostas obrigações de acesso se é resultado de uma análise de mercado que é obrigatória, se chegar à conclusão que o mercado não é competitivo. Portanto, faça-se a análise, averigua se o mercado não é competitivo e só depois de se averiguar que o mercado não é competitivo, se imponham obrigações de acesso. Último comentário. Existem obrigações de acesso. O regulamento de leilão, onde foi atribuído o LTE, impôs obrigações de acesso. E, portanto, Sr. Professor, com o devido respeito pelas suas especulações, que são sempre muitíssimo úteis, e são, não estou a ser absolutamente franca, e não é caridade cristã, acho que já há um conjunto de elementos promotores do acesso às redes móveis. E, portanto, não percebo a sua especulação, embora a entenda, e não percebo o comentário da Madalena. A Madalena continua sem acordo com a MVNOs. Exato. Desculpa. Filipa. Rede de acesso móvel. Rede de acesso móvel.
Agora não sei se quer falar como MVNO. Posso falar com os dois, posso falar pelos dois e explicando. Sim, há uma obrigação de acesso. A Vodafone neste momento já é objeto de uma obrigação de acesso e a TMN e as Onótimos serão objeto de uma obrigação de acesso. Assim termine as incompatibilidades de fronteira entre Portugal e Espanha e as obrigações nascem. Portanto, essas obrigações já existem, foi essa a forma que o Governo e a ANACOM viu para impor um acesso que entendíamos desnecessário, porque não o conseguiria fazer de outra forma que não a propósito do leilão. E essa obrigação está informada por um conjunto de princípios, que foram os que se entenderam como bons para desenhar uma potencial oferta e, como tal, de facto, e nesse capítulo a Madalena não tem razão de queixa. O problema é outro. Porquê que um MVNO não se... Aliás, todos nós temos MVNOs em cima das nossas redes, portanto, enfim, são os MVNOs que querem, não é? Ou são, como é que se diz, para pequenos nichos, ou... Porquê que um MVNO tendencialmente abrangente ou que quer chegar a todo o país não se ingra? Pela mesma razão que o operador móvel mais pequeno do país não se ingra. Porque existe uma coisa que eu já disse ano passado, que se chama efeitos de rede, e que significa que as redes estão fechadas sobre si próprias. Eu já o ano passado trouxe estes números e este ano volto a trazer. Nós temos 85% das nossas chamadas feitas on-net. As pessoas só ligam para as pessoas que estão na sua rede, não ligam para outras. Isto gera um encerramento do mercado que não permite a um MVNO crescer e afirmar-se de um ponto de vista nacional. Madalena, o problema de que tu vais padecer no dia em que fores um MVNO vai ser o mesmo que eu padeço todos os dias. Chama-se efeitos de rede. Eu conheço bem, mas eu depois respondo. Muito bem, eu também. E o problema do efeito de rede não se resolve com uma regulação de acesso, não é esse o problema. O problema do efeito de rede resolve-se por esta ordem. Primeiro, é preciso que a ANACOM trabalhe e faça aquilo que disse que ia fazer este ano e ainda não fez, que é voltar a estabelecer um novo glide path para as terminações móveis, ou seja, baixar o valor da terminação. Ainda não foi feito e era suposto ter feito, penso eu, no terceiro trimestre deste ano. Segunda coisa, é preciso uma análise séria sobre o Bill and Keep. E por análise séria significa fazer as contas, pensar em que é que isso se traduz, auscultar o mercado e ver em que medida é que poderia em que a introdução do Bill and Keep em Portugal se poderia traduzir num aumento da competitividade, da concorrência do mercado móvel. Claro, tendo em consideração que existe móvel standalone, existe móvel 3P, móvel 4P, tendo tudo em consideração. Terceira coisa um pouco mais disruptiva era pensar numa coisa que até a própria Comissão já fala, que é olhar para uma eventual regulação de retalho, que é isso, uma coisa que fere, mas que poderá fazer sentido num determinado contexto. Nomeadamente, olhar para a diferenciação entre os preços on-net e off-net, e eu lembro que os preços off-net hoje são 3,5 vezes superiores aos preços on-net, portanto há uma discriminação muito grande e ímpar no resto da Europa entre os preços on-net e off-net, nomeadamente tentando aproximá-los, ou tentando fixar caps aos preços. E essa é a única forma, Madalena, trust me, porque eu já ando no mundo do móvel pequeno operador há muitos anos, é a única forma que nós temos de ultrapassar a introdução de novos operadores móveis no país e o crescimento daqueles que cá estão e que não têm, enfim, uma cota de mercado tão simpática aqui com as senhoras TT e Vodafone. Marta, rede de acesso. Tanto a dizer sobre os dois temas. Em primeiro lugar, sobre o MVNO não tenho muito a acrescentar, efetivamente não vemos o tema, existe uma obrigação de negociação, existem vários MVNOs no mercado, está patente no concurso do LTE, nas condições associadas, existe uma obrigação em termos de roaming e, portanto, não vemos o tema a não ser como um tema de negociação e já houve muitas situações em que essa negociação chegou a um bom porto. Adicionalmente, e agora pegando no tema do efeito da rede, mais uma vez, também não compreendemos o ponto.
O que se tem verificado é que o mercado está a evoluir para all-net, os tarifários são na sua maioria all-net. A Anacom teve uma atuação dramática, até diríamos, no que considera que será o ponto essencial para pôr termo a este efeito de rede em termos das terminações. Nós descemos de 11 cêntimos para 1 cêntimo e vamos ter o LRIC, que não é um LRIC Plus, é um LRIC puro e, portanto, orientado ao custo do efetivo marginal do operador. E, portanto, estão criadas as condições para que esse efeito de rede seja substancialmente atenuado. Depois, também em termos de comportamento do mercado, o que verificámos foi que este all-net, este poder ligar para todas as redes sem diferenciação, foi não feito pela Ótimos, mas sim feito pela PT e pela Vodafone. Portanto, houve um movimento que foi efetuado por estes operadores. Curiosamente, se olharmos para o passado, o que verificamos é que os tarifários tribais foram lançados precisamente pela Ótimos. Portanto, este fator de diferenciação foi criado no passado pela Ótimos. Portanto, vemos com alguma dificuldade e achamos que, independentemente de qualquer coisa, foi já endereçado pelo regulador. Estamos todos a evoluir claramente para um diferente modelo de efeito de rede ou de tarifários junto dos consumidores. Também porque é a exigência do consumidor e a evolução do mercado. E isso, olhando, por exemplo, para a oferta 4P da PT, o que se vê no 4O, precisamente, mais uma vez, é um tarifário all-net. Gostava, no entanto, de responder aqui à Cristina, porque eu fico sempre confusa com esta posição que é assumida. Por um lado, e pelo que eu percebi nas redes móveis, terá que ser feita uma análise de mercado, verificado a competitividade do setor e verificado se o setor é competitivo, então existe um remédio. No caso da PT, no que diz respeito aos mercados 4 e 5, assume-se que é uma operadora com PMS. E apesar do que já aqui foi referido em termos do duopolo, etc. Por qualquer razão, o cabo é ignorado. Não entendemos, e aqui também respondendo um pouco ao professor Confraria, que menciona que ser regulada alguma rede terá que ser a rede fibra, por orientações da Comissão Europeia. Parece-me que há aqui um ponto que tem que ser visto relativamente a Portugal. Portugal tem um caso muito específico em termos de rede e de investimento de rede. Para já tem uma rede cabo a nível nacional, que tem 3,3 milhões de casas, que é uma rede de nova geração, cujo investimento de upgrade do DOCSIS 3.0 foi um investimento pouco significativo, quando comparado com um operador que tem que investir em fibra. Foi o caso da PT, que tem 1,6 milhões de casas. A Vodafone diz que eu sou o operador com a PMS, mas, no entanto, vai investir em 1,5 milhões de casas. Portanto, fica muito próximo do valor de casas que a PT detém em termos de redes de nova geração. E, portanto, a pergunta aqui é porquê que deve ser a PT a abrir a sua rede? Qual é o ponto aqui em termos de ignorarmos que existe um operador de cabo que claramente compete com a PT em termos de liderança de mercado, é líder no Pay TV e, portanto, que foi aqui reconhecido que é o driver em termos de redes de nova geração. Portanto, com grande dificuldade vemos e revemos nas afirmações que aqui foram feitas. Além disso, entendemos que este mercado tem condições, e já demonstrou que tem condições para isso, para ter o que é mais saudável e eficiente em termos de mercado, que é vários operadores a investir na sua infraestrutura, em inovação, em dinamismo e em competitividade em termos de oferta. E, portanto, esta é a posição da PT. Como voltámos aqui um bocadinho atrás, Filipa Carvalho, a abertura da rede cabo, só para, muito rapidamente, a resposta à Marta. Eu diria que o foco do mercado 4 e 5 não é este, já disse há pouco. O foco do mercado acho que deve ser o mercado 5 e deve ser numa visão diferente, que é de Wholesale Central Access. É olharmos para o paradigma consumidor empresarial e fazermos um tipo de regulação diferente daquele que andamos a discutir há 3 anos, porque esse já passou. E, portanto, era esse o meu comentário. Estamos quase a acabar, parece que não, mas estamos mesmo. Professor Confraria, só um bocadinho. Professor Confraria, já agora uma resposta a uma questão que a Filipa deixou, terminações móveis. Era no último trimestre, certo?
Vamos ver, as terminações móveis são estabelecidas através da URIC, não é? E, portanto, a revisão desse preço é feita quando, neste momento, não é nisso que estamos a trabalhar imediatamente. Madalena, queria acrescentar alguma coisa muito rapidamente. Em relação aos Eu ainda queria ir ao MVNOs, Serviço Universal, não tenho tempo assim. eu vou ser muito rápida. Eu o que vim aqui falar, quando falei da MVNO, foi da falta de eficácia e da obrigação que existe. Eu não perguntei porque é que aqueles MVNOs não crescem. O que eu disse foi, existe uma obrigação de negociação de acesso e, aparentemente, ninguém acredita muito nela porque aquilo que vem daí não é grande coisa e aqui podemos falar, pelo menos no caso daquilo que temos visto. O que é que eu quero dizer com isto? Façamos uma analogia, então. Agora temos uma obrigação que está num regulamento de leilão, sem uma análise de mercado, é certo, são obrigados a negociar em condições XYZ. Mas, por exemplo, no fixo tivemos, durante 10 anos, regulação com base em análise de mercado, ofertas reguladas sobre a PT, operadores pendurados, que muitos deles já desligaram os seus ULLs e começaram a desligar outras coisas, porque não conseguiam crescer. Agora, pergunto-me, se as dificuldades com uma regulação dessa natureza no fixo foram essas, como é que podemos esperar uma entrada eficaz no móvel, independentemente de efeitos de rede ou não, isso depois é o nosso problema, mas como é que podemos esperar uma entrada eficiente com base numa obrigação de negociação de acesso? Essa é a minha questão. E eu creio que o professor Confraria, não foi o professor Confraria, a ANACOM, quando colocou no seu plano plurianual que essa questão vai ser revista, eu creio que a ideia era esta. Posso estar enganada. Muito rapidamente, para terminarmos, uma pergunta telegráfica, a pergunta será telegráfica certamente, mas as respostas também agradecia que fosse. Serviço Universal, a primeira vez que não temos um concessionário, quer dizer, ainda estamos à espera da revogação, na realidade. Pela primeira vez não há um concessionário e o Serviço Universal vai ser prestado por um outro operador diferente. O que é que muda realmente no mercado? Muito rapidamente a todas. Marta, aí sim. Porquê é que não foi assinado já agora ainda a revogação? Porquê é que a revogação ainda não foi assinada? Não, a revogação já está assinada, portanto, neste momento já foi publicada a resolução do Conselho de Ministros que dá por terminado o acordo de revogação, que dá por terminado o contrato de concessão junto à PT. O que é que muda? Muda bastante. Basicamente significa que existe um operador que é a Zonótimos, que está em condições de prestar serviço universal no território nacional. Portanto, é um operador com capacidade e capilaridade para fornecer ao país o serviço universal, portanto, serviço fixo de telefone. O que isto significa é que, apesar de tudo, e também o professor Confraria reconheceu isso, existe uma obrigação que impende ainda sobre a PT e que neste momento ainda existe, que tem a ver com o mercado 1, no qual a PT mantém obrigações, muito delas também associadas ao prestador de serviço universal. E, portanto, achamos, e também sentimos isso da parte do regulador, há uma necessidade de revisão profunda dos mercados associada a esta nova realidade. Isto evidencia o dinamismo que existe em Portugal, em termos de competitividade, e mais uma vez vem dar substância ao ponto que eu tinha feito de que é um mercado competitivo e, como tal, não pode ser abordado da velha forma e da forma tradicional de que existe um operador incumbente e, portanto, é esse o único operador que deve sofrer as consequências da regulação. Estamos a caminhar claramente para uma regulação que deve ser mais simétrica, uma regulação que deve olhar para as falhas do mercado e não propriamente para o PMS. Achamos que é um novo modelo, esperamos que isso venha a ser também visto e pensamos que já está a ser abordado no estudo que a Comissão Europeia encomendou de reanálise dos mercados relevantes de 2014. Madalena, esta questão do Serviço Universal vai abrir mais espaço ou não? Ou é igual? A nossa questão do Serviço Universal é uma e sempre foi uma, quer dizer, vemos uma diferença clara de preço a que um Serviço Universal vai ser prestado a partir de agora, não é? Creio que são 12 milhões. E somos confrontados este ano com custos de financiamento do Serviço Universal para trás, com todas as questões que rodeiam esse financiamento, nomeadamente uma declaração, uma sentença do Tribunal de Justiça Europeu que diz, bom, aquele contrato de concessão
ou melhor, a designação daquele prestador não foi por concurso e, portanto, não deu oportunidade aos demais para serem prestadores e logo, consequentemente, não lhes deu a oportunidade de fiscalizar os custos, nem de os conhecer, porque não eram transparentes, e agora deparamos-nos com só entre 2007 e 2009, portanto falta 2010, 11, 12, 13, custos de 68 milhões por aí, para serem divididos por todos. Essa é a nossa grande questão do Serviço Universal, é o financiamento, que é absolutamente ilegal. Não fomos chamados a concorrer, não fomos chamados a monitorizar os custos que não eram publicados. Vemos aqui uma enormíssima diferença de custos e face, por exemplo, àquilo que a Filipa falou há bocadinho de subonerações e da queda de rentabilidade do setor, perguntamos-nos, este financiamento faz sentido? É legal? Cristina, vai na mesma linha de argumentação, com certeza, a questão do Serviço Universal. Sim. Eu não coloco a dúvida. Não há dúvidas. O financiamento do Serviço Universal para o passado é ilegal. A designação da Portugal Telecom de acordo para o passado foi ilegal. E, portanto, relativamente ao Serviço Universal, eu gostaria de fazer 3 observações muito breves, mas vai-me jurar que vai-me deixar mais 1 minuto para responder a esta questão da diferenciação, mas muito rapidamente. Relativamente ao Serviço Universal, acho que o que a Madalena disse-o muito bem, e olhando para o passado relativamente ao futuro, as coisas boas já foram ditas pela Marta e também, em parte, pela Madalena. Relativamente ao Serviço Universal, 3 observações muito breves. Com o Serviço Universal, relativamente ao passado, o Governo procurou corrigir uma ilegalidade contra a ilegalidade. O que não faz é um contrassenso jurídico e um contrassenso social que não faz qualquer sentido. E porquê? No passado houve a ilegalidade, que foi a designação da PT de acordo com um procedimento completamente à margem daquilo que era previsto, quer nas diretivas, quer na legislação nacional. A outra ilegalidade foi obrigar os operadores que foram privados da participação no passado no âmbito de um procedimento concursal aberto e transparente a prestarem o serviço universal e, quiçá, de acordo com critérios económicos mais vantajosos. Portanto, além de ficarmos privados, agora vamos ter que ser confrontados com o pagamento de uma contribuição extraordinária. Primeiro ponto que gostaria de referir. O segundo ponto que eu acho que cumpre fazer aqui uma nota, não se percebe, se estamos a falar de serviço universal, não conseguimos perceber, pelo menos a Vodafone, em que medida é que a Anacom permite que a PT, a Portugal Telecom, como prestador de serviço universal, seja financiada pela oferta de descontos aos beneficiários do serviço universal, para que desta forma a Portugal Telecom possa concorrer com os operadores que prestam os mesmíssimos serviços. Ou bem que estamos a falar de serviço universal, ou bem que não estamos a falar de serviço universal. Ou bem que estamos a falar de um serviço que comporta custos, ou bem que não estamos a falar. E, portanto, esse financiamento dos descontos oferecidos pela Portugal Telecom vai redundar, e não tenham dúvidas, num inflacionamento artificial dos custos líquidos do serviço universal. E quem é que vai pagar? Os operadores. Aqueles que não tiveram a oportunidade de participar no concurso público, de acordo com a lei. Terceiro ponto final, e isto é mesmo uma dúvida que eu tenho, não é um desafio, é uma dúvida. E que aqui ou lá fora a Marta me poderá explicar. Eu não consigo perceber em que medida é que, no âmbito do processo de revogação do Serviço Universal, se prevê o pagamento de uma compensação à Portugal Telecom pela cessação da prestação de um serviço cuja continuidade dá prejuízo. Eu não percebo. Eu não sei se os senhores percebem. Eu não percebo. Serviço Universal, tenho dito. Relativamente à diferenciação tarifária, gostaria só de fazer aqui uma nota. Eu claramente estou na bancada oposta da Filipa, mas não só porque estamos numa bancada oposta, mas simplesmente porque eu acho que as práticas de diferenciação de preços on-net e off-net, apesar de, neste ponto, eu estar totalmente, graças a Deus, de acordo com a Marta, portanto, tudo o que a Marta disse, eu revejo-me e subscrevo. Há aqui um ponto que eu gostaria, isto é inédito, Marta, isto é inédito. Relativamente a este ponto, eu gostaria de referir o seguinte: a Vodafone entende que estas práticas de diferenciação on-net e off-net não são ilegais, não são censuráveis. E porquê que nós não entendemos que não são ilegais, não são censuráveis, são meritórias e são práticas comerciais normais de um mercado competitivo como o mercado português, que apresenta as características típicas do mercado português. E porquê? Porque, ao contrário daquilo que a Ótimos defendeu na queixa apresentada... Desculpa. Zona Ótimos apresentou na queixa apresentada... No procedimento apresentado, nós entendemos que não há nada de censurável. E mais, quando a Zona Ótimos referiu aqui em público, nós somos o operador pequenino,
ou o operador com mais dificuldades de crescer no móvel. Há aqui um ponto importante a referir. Não se pode qualificar, ou não se pode procurar qualificar determinada prática, do meu ponto de vista, de forma totalmente infundada, como censurável ou ilegal, para procurar, desta forma, encontrar uma justificação para um desempenho económico menor de um operador, nas suas palavras, face a outros operadores económicos, porque isso é, do meu ponto de vista, uma total inversão dos mais elementares princípios do funcionamento do mercado competitivo. Se os operadores funcionam e se têm resultados, isso é com base no mérito da concorrência e não com base numa prática que se quer defender que é censurável, quando nós entendemos que de censurável não tem absolutamente nada. Temos de terminar, Filipe. Uma última... Depois disto... Mau desempenho, isso não existe, não é? Menor desempenho, não conheço essa realidade. Eu vou dizer só uma coisa ou duas. Eu não disse que era ilegal. O que eu disse é que há um problema de concorrência no móvel que tem que ser resolvido, não disse que era ilegal. Pronto. E a obrigação da ANACOM e da Autoridade da Concorrência, cada uma no seu âmbito e de acordo com as suas funções, é apurar e decidir se entende que os dados que nós entregamos são ou não passíveis de ser analisados e de serem tiradas consequências. Mau desempenho não existe, ótimos. Eu não vou aqui estar a listar o que é que tem representado a Ótimos enquanto operador móvel para este país. Porque nós é que fomos o garante durante estes anos todos da inovação, da competitividade e da movimentação. Sim, fomos nós que introduzimos tarifários tribais, sim. O problema do Allnet não resolve o problema do efeito de rede, mas eu acho que não vou agora aqui entrar nessa questão, senão estávamos aqui muito tempo. No que respeita ao Serviço Universal, eu acho que foi muito positivo para o país que o Serviço Universal tivesse mudado de mãos, porque vai fazer com que a economia, através do seu setor, do setor das telecomunicações, poupe muito dinheiro. Eu lembro que entre 2007 e 2009 a PT cobrou, como a Madalena disse, e a ANACOM subscreveu 67 ponto qualquer coisa milhões, o que significa que são 19 milhões por ano, e a proposta que ganhadora tem um custo de 2,4 milhões por ano. Portanto, só aqui já estamos todos nós a ganhar, o setor e a economia nacional. Quanto às questões do para trás, não é? O que é que vai pagar, como é que se paga e a legitimidade do acordo. Não vou repetir o que a Cristina já disse, identifico-me em absoluto com tudo o que ela disse. Tenho também a mesma dúvida, a Margarida disse que eu sabia esclarecer, é uma pena já não estar aqui, mas lá fora é lá de esclarecer, como é que se indemniza uma coisa que dá prejuízo, mas vamos saber. E depois partilham. Isso. Só isso. Não, podem partilhar tudo. Você não tem o dever de reserva. Professor João Confraria, para terminar mesmo, estamos já a exceder-nos na hora, uma última... Muito obrigado. Quando falei de que estávamos num ponto de viragem também na relação entre os operadores e a regulação, pela natural diversificação dos centros de interesse que a própria dinâmica concorrencial suscitou, não pensei que esta ideia tivesse sido tão bem ilustrada como foi por esta discussão. De facto, ficou ilustrada e ficou ilustrado o ponto. Em relação às questões fundamentais, realmente, e correndo o risco de repetir, queria só focar dois aspectos. O primeiro é que procuramos privilegiar, evidentemente, o fundamento adequado das nossas decisões. E, em relação aos mercados 4 e 5, não estou a ver, eu não estava a trabalhar na ANACOM há 3 anos, mas, sinceramente, não estou a ver como é que há 3 anos se poderia fazer uma decisão fundamentada sobre os mercados 4 e 5 com base em regras de orientação para os custos. Sinceramente, do ponto de vista técnico, seria um pesadelo fazer uma coisa dessas e essa sim seria uma fonte, não só de incerteza regulatória, mas também uma fonte de litigância que provavelmente nunca mais acabava. E, portanto, nesse aspecto, acho que a ANACOM agiu bem e vamos procurar continuar a agir dentro da mesma linha, mas, enfim, acelerando na medida do possível, este processo que, como disse, não correu tão... está atrasado, ou pelo menos está atrasado relativamente àquilo que nós antecipávamos no ano passado, pelas razões que expus. Em relação aos outros mercados, demos de facto prioridade ao esclarecimento de questões relacionadas com o mercado 3, à questão das relações com o mercado 6 e com os mercados 1 e 2. As outras revisões que forem necessárias serão feitas imediatamente a seguir e tão depressa quanto possível.
Ficaremos então à espera para o ano. Haverá mais, com certeza, pontos de debate. Espero que não se tenha que fazer a pergunta quando é que vai anunciar o mercado 4 e 5. Muito obrigada a todos. Excedemos aqui um bocadinho o nosso tempo, mas acho que foi por boas razões. Obrigada e uma boa tarde.